Então, fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte aí, donos da bola, Neto, Veloso, Souza, comentando tudo aí sobre o Flamengo e principalmente sobre Felipe Luiz aí, que assume aí o Flamengo agora contra o Corinthians, né? E segue até o final do ano. E Neto aí, mais um comentário, rasga elogios a Felipe Luiz e disse que ele é um ótimo técnico. E Neto já tá com muito medo aí de enfrentar o Flamengo com o Felipe Luiz no comando. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Pra cima de mim é o seguinte, tá aí o Pedro. O Pedro faz muita falta, né, Veloso? Faz. É o principal atacante do futebol brasileiro hoje, é o Pedro, né? Então, faz falta Ó, pra mim é o Lucero e o Pedro, hein? Tava... Lucero, né, melhor dizendo. Lucero do Fortaleza. Não, mas o Pedro tava impossível, né? Fazia gol todo jogo, de todo jeito. Então é uma grande... Faz falta, só que vai fazer um pouco menos agora, porque o Felipe deve colocar o Gabigol, né? Porque não dá para você perder o Pedro e abrir mão do Gabigol como o Tite estava fazendo. Não acredito que o Felipe vai fazer isso. O Gabigol já é um jogador que pode suprir bem a ausência do Pedro. Pra você, meu querido, qual é a ideia do Felipe Luiz em relação ao Gabigol e o que vai ser importante pro Flamengo, o Gabigol jogar como titular e ter um treinador? Olha só, olha o que esse tal de Tite, essa vergonha de treinador, não tô falando da pessoa dele, não vai processar, mas não tem entender também. Essa vergonha de treinador de 2 Copas do Mundo, olha o que ele fez pro Gabigol. Ele levava o Pedro na reserva pra seleção e não levou o Gabigol pra Copa do Mundo. Olha só, ele colocou o Carlinhos pra jogar e não colocou o Gabigol. Pra mim, o segundo maior ídolo da história do Flamengo, que o primeiro é o Zico. Centroavante. Bruno Henrique de centroavante. Botou o Bruno Henrique. Olha o que ele fez com o Gabigol e com o Flamengo. Isso, de uma certa maneira, pensando agora aqui na pergunta pra vocês três, com a chegada do Felipe Luiz, colocando ele, muda o ambiente para melhora do Flamengo. O que você pensa, Souza, Quesada e Veloso? Muda, porque ele levou o Ortiz de zagueiro, tava botando de volante, tendo ala. Estava sendo criticado com o Tite, porque o sistema do Tite não funcionava nada, acabava sobrecarregando o Pulgar, que estava sendo o melhor jogador do ano passado no meio campo do Flamengo, estava errando bastante bola. Então, você pega o Felipe Luiz, que trabalhou com esses jogadores, coloca cada um na sua função, a tendência é que o Flamengo melhore. Quesadinha. Eu acho que ele vai fazer o arroz com feijão, ele prometeu na entrevista que ele... Quer contar aquele dia que a gente fez no seu apartamento ali? Não vou fazer, não. Deixa eu contar? Eu conto. Não conta depois. Deixa quando estiver no YouTube. Eu acho que nem no YouTube. Ele vai fazer... A gente... Você tá louco, Quesada? Acho que ele vai fazer o arroz com feijão, ele prometeu um time Você ofensivo. faz arroz com feijão na sua casa ou você coloca algum tipo de tempero em relação àquilo que acontece lá dentro? Você bota o tempero, uma salsinha, você coloca um temperinho, um tabasco, você coloca um óleozinho, um orégano, você coloca em casa? Coloco. Coloca, mas e aí como é que é o comportamento de quando você coloca? O tempero é o seguinte, o tempero você falou aí, volante joga de volante, meia joga de meia. Não queira botar açúcar no lugar do sal, mel no lugar, né? O Tite quis inventar. Quem é Veloso? O Veloso falou que ele gosta de jogar mel. O que foi, Veloso? Falei nada, deixa que isso? Você gosta de jogar mel na cabeça pra baixo, Veloso? Veloso, você tá muito bobagento. E aí, Quesada? A minha dúvida é o seguinte, vocês foram jogadores, vocês podem até falar melhor do que isso, né? A gente foi craque aqui, os três. Os 3 craques. Nós 4 somos craques. Como que é pro Felipe chegar junto do Gabigol e falar alto com o Gabigol, entendeu? Sendo parceiro eu dele. penso diferente. Como é que é então, velho? Eu vou falar, ele vai chegar com os caras, ele é amigo dos caras, os caras têm o respeito por ele, porque ele é um bom menino, um baita profissional. Ele vai chegar pros... Gente, ó, o cara saiu aí, eu tava no Sub-17, então eu vou fazer o simples. Arroz com feijão. Você é volante? Volante. Se é centroavante, você é centroavante. Se é lateral direito, é isso que ele vai fazer. Ele não vai inventar. Muito pelo contrário. Gabigol, vambora, que agora Gabigol, você vai eu ter preciso espaço, de você. Tá bem. Então me ajuda pra eu te ajudar. É isso. Mas e na hora de cobrar, né? Tem isso que eu tô Não, mas ele cobra de uma maneira diferente. Ele cobra na amizade, você não gosta... Claro. Todas as vezes que você me chama atenção, o Cascão, o Veloso, quando um amigo te chama atenção daquilo que você faz errado, cara, você tem que abaixar a cabeça e falar, pô, obrigado, Veloso, de você ter falado aquilo que eu fiz. Obrigado, Souza, de você falar, obrigado. Legal, agora eu vou ser burro em relação a continuar. Se o ambiente lá é ruim, se os caras não acreditam nem no Tite, por que eu vou chegar ao Felipe Luiz e vou brigar com os caras daquilo que eu não preciso fazer? Ou não, Souza, o que você enxerga? O Gabigol é uma oportunidade, né? É uma oportunidade, pô. Com o treinador, com o Tite, não tava jogando. Fábio Santos jogou muito no Corinthians, irmão. Jogou. Que saudade do Fábio Santos. E você com ele lá em Porto Alegre, né? Jogando roupa por fora. Sandália. Cadarço, sandália.
Então, o Felipe Luiz provavelmente... Tem os caras que tem cara de santo, né? Tem. Tem que Rivaldo também, cara de santo, Rivaldo, né? Tem que Mauro aproveitar. Silva, Tem que aproveitar a Sampaio, oportunidade. faz boa. É os caras que tem cara de santo, né? Entregando todo mundo. Não é verdade? Ele vai falando, Aí- vai entregando todo Hoje ele tá mundo. demais, viu? Aí o zoneiro sou eu. Esse negócio que o Souza Um falou. dia eu vou contar tudo isso. Voltando pra você, O Souza. Gabigol tem muito mais a ganhar com o Felipe Luiz. Essa é a verdade. Essa oportunidade que você está falando, Souza, o Gabigol, na verdade, ele não quer sair do Flamengo. Ele não quer sair do Flamengo. Ele ia sair por causa do Tite. Talvez Com até o que Felipe fique. Luiz, talvez ele fique se ele aproveitar como o Exatamente. Souza Pode ser falou, mesmo, pode ser mesmo, Veloso. Oportunidade importante. Imagina pra esse ele. cara faz gol e classifica e vai pra final. Mas depende dele, né? Não, mas ele é bom de bola. Então. Ele é craque, meu irmão. Eu acho. Mas é difícil. Ele, esse ano, eu tava vendo, iniciou... Teve 2 jogos. Pô. 2 ou 3 jogos de titular só com o Tite. Ô, Tite, você quase acabou com a carreira do Gabigol. Mas você não conseguiu, porque você foi mandado embora antes. Parabéns pra quem mandou esse cara embora. Parabéns. Uma das piores contratações que foram feitas. Você vai ficar nos anais, tá certo? Anais? Nos anais da história do Flamengo, como a pior contratação. Você nunca mais dirige o Flamengo da história do Flamengo. Porque o Flamengo é o Flamengo, né? Garoto. Antes de eu chegar aqui pro Fernandão, pro nosso Igor Dorileu, Tati Tavares já está posicionada para trazer pra gente, está lá no Ninho do Urubu, perto do Urubuzão, para trazer pra gente todas as informações desse novo momento do Malvadão Tati Tavares com Felipe Luiz. Será que voltará a ser Malvadão ou vai continuar? Como é que você fala, Fernandão? Cobra sem veneno, né? Cobra sem veneno nenhum. Cobra sem veneno. Muito boa tarde, Tati Tavares. Oi, GV, muito boa tarde para você, a todos ligados aqui nos Donos da Bola. Vamos ver como que vai ser esse trabalho, né? Hoje, o ex-lateral esquerdo Felipe Luiz vai ser apresentado aqui no Ninho do Urubu. Não que ele precise de apresentação, né? Até porque conhece muito bem esse elenco. Trabalhou com 21 jogadores do atual plantel. Lembrando que o Felipe Luiz atuou, fez parte desse grupo entre 2019 e 2023, então conhece muito bem o terreno. Ele estava no Sub-20, inclusive foi campeão mundial da categoria por lá, também teve passagem no Sub-17, ele que tem 9 meses de experiência como treinador das categorias de base, mas é a primeira vez que vai assumir a equipe principal depois da saída do técnico Tite, né? O Felipe Luiz, ele vem, GV, para salvar o ano do rubro-negro, né? Salvar a temporada. A gente lembra aí que o Flamengo já saiu da Libertadores, tá distante do líder Botafogo no Campeonato Brasileiro, mas tá vivo na Copa do Brasil, como você bem disse antes de me chamar aí, né? Amanhã tem semifinal da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians no Maracanã, e vai ser a estreia de Felipe Luiz à beira do campo. Ele que já prometeu um time ofensivo, porque a ideia, o modelo de jogo dele é um time pra frente, mas a gente lembra, esse time ainda tem a cara do Tite, né? Um time que tem uma defesa muito bem postada, mas tem dificuldade para finalizar. O Felipe Luiz vai precisar ajustar esses detalhes. Tem pouco tempo. Teve o treinamento de ontem, aquela segunda-feira de mais conversa, muito mais papo para ele entender, conversar com os jogadores, ver o que eles estavam sentindo. Você entende muito bem disso, né, GV? Aquele momento que você fala, pô, eu não estava satisfeito jogando ali, talvez ali eu atue melhor. Imagino que o Felipe Luiz tem escutado bastante esses atletas e ele que tem bastante intimidade com esses jogadores, como eu disse, atuou com 21 deles, né? Conviveu com esses jogadores tem muito pouco tempo. E hoje ele vai fechar a preparação, aquele momento contra o Corinthians, e a gente fica na expectativa para saber como que vai ser esse time do Felipe Luiz. Daqui a pouquinho, então, vai ter a entrevista coletiva dele, a gente vai conversar pela primeira vez com o Felipe como técnico do Flamengo, ouvir ali as primeiras palavras dele, mas ele já conversou com a Flá TV e a gente vai conferir agora na reportagem todos os detalhes do primeiro dia do Felipe Luiz como treinador do Flamengo. Ele já é de casa, conhece todos os atalhos. Mesmo assim, fez aquele tradicional tour pelo CT, acompanhado da diretoria do Flamengo. Hora de reencontrar os ex-companheiros de equipe, que agora serão alunos. Negócio de 3 volantes. O time do Corinthians está numa ascensão, parará, mas é o Flamengo dentro de casa. A gente vai entrar no campo e bola daqui a pouco mais pra frente, mas eu quero saber o seguinte: estilo de jogo, gestão de grupo. Você dos 3 que estão aqui é o cara que teve a carreira mais longeva, jogou no alto nível, foi capitão. Dorileu jogou no Mackenzie Futebol Clube. E eu brinquei de ficar no banco ali a vida inteira, só sai na foto.
Mas falando sério, Nando, acha que... Já superamos que o Tite foi... Cada um já deu sua opinião ontem aqui. Felipe Luiz, técnico do Flamengo. Queria suas opiniões. Muito boa tarde, Fernandão. Gostei do uniformezinho, seu e do Dorelio. É da escola municipal lá de Padre Miguel? Tava na promo. Bons tempos na escola. Bom, né? A escola era legal. Vamos lá. Boa tarde, GV. Boa tarde, povo de casa. Boa tarde, meu amigo. Dori. É uma incógnita para todo mundo. Não dá para você prever o que vai acontecer com relação às ideias que o Felipe Luiz... Até porque eu acho que ele não tem tempo para colocar as ideias dele em prática, porque são um dia de treinamento. Não dá para você fazer isso. Não tem mágico que faça. Ele vai ter que conversar bastante, tentar modificar alguma coisa ou até melhorar alguma coisa que ele pode estar vendo. Eu acredito que o Flamengo não venha tão diferente do que vinha com o Tite, mas uma coisa o Felipe pode mudar, que é o espírito. Eu falo isso muito aqui, que o espírito da equipe, como a equipe se comporta, o comportamento do Flamengo vai determinar o que vai acontecer no jogo, ou de bom ou de ruim. Às vezes também você tem um comportamento maravilhoso, você faz tudo para poder vencer e não acontece. Esse é o futebol. Mas o comportamento que o Flamengo vinha tendo com relação a algumas posições, algumas formas de, principalmente de poder atacar o adversário, na minha opinião, acho que faltou um pouco de agressividade. E quando a gente fala agressividade, é você ser corajoso. Não que os caras estavam sendo covardes, mas é você ser ousado, você atacar um espaço, você criar situações para o seu companheiro ter possibilidades de poder te passar a bola. A gente costuma falar aqui que time bom é aquele time que todo mundo quer a bola. Isso aí. E a gente falava o Diniz é isso, o Diniz é aquilo, mas normalmente os times do Diniz, você tem 4, 5 opções para quem tem a bola. E isso faz diferença quando você tem o passe no seu pé, porque você tem mais opções, e aí é a probabilidade, aí é a matemática. A chance de errar é muito menor, né, GV? Claro. Então, saber o que vai acontecer é uma incógnita, mas uma coisa a gente tem certeza que vai acontecer. O espírito está renovado. Porque a gente não sabe o que aconteceu com o Tite, com relação ao relacionamento do Tite com os jogadores. Cara, eu conheço o Tite já há algum tempo, conheço pessoas que trabalham com ele diretamente, a comissão técnica é sensacional. Pô, César Sampaio, Fábio Macerejan, o próprio Vini, o Kleber, o Tite, o Matheus, são caras de ótimo relacionamento interpessoal. O que aconteceu no Flamengo a gente não vai saber. Isso é só eles que estão lá. Mas também tá uma maquininha de triturar treinador, assim, o tal do Flamengo. Tá, né? não. Mas depois do velho tá pior. Depois do velho veio o dentro aqui, o atacante, nada... Subiu o nível de exigência, né? A gente falou isso aqui porque tudo que aconteceu no Flamengo de positivo, os títulos, as vitórias, foram sempre um tapa-buraco que veio e deu certo. Não foi um planejamento construído desde o início da temporada. Isso é óbvio, os números estão aí para dizer, não sou eu que estou falando. Então, com relação ao Felipe, é transformar o espírito dos caras e dar mais coragem para poder atacar o adversário. Porque, como eu falei, tem uns númerozinhos aqui. Bota o número Nos pra últimos fora. 7 jogos, o Flamengo tomou 7 gols. O problema não é ter feito só 6. É ter tomado 7. É ter tomado 7. E nas equipes do Tite, isso não é comum. Ele tomar tantos gols no número de jogos. Enfim, é esperar que ele tenha como é que eu vou dizer a palavra? Que ele tenha o espírito tranquilo para fazer um trabalho excelente e passar esse espírito corajoso. Respaldo da galera, ele tem. Você acha que tem. Pô, mas ele é amado, idolatrado, salve por todo mundo da torcida do Flamengo. Até ele botar os 11 no campo, né, Javier? Como é que funciona o futebol? Ele jogou junto com 21 jogadores desse elenco, me confirma aqui o João Lipton. Quero mandar um super beijo pro Ítalo Prado, corretor da galera com dinheiro lá de Niterói, tá acompanhando a gente. Irmão, pra corretora dele, Imóveis de Luxo, mano, tá acompanhando a gente? É que a galera com grana tá acompanhando. Manda um brinde pra gente aí, dá um apartamentinho pra gente aqui. Ou faz um... Arrasca naquele nível, Pois Bruno é. Henrique naquele nível. E esse cara aqui, ó, gente, é um vídeo real, mas é meme, de alguns anos atrás, do Gabi com o Felipe Luiz. Não foi ontem, 2021, vamos ver. Saudade de você que eu tava, mano. Eu juro por Deus. Eu pensei que eu falaria isso. Mano, eu tive muita saudade de você. Jogava ao seu lado. Agora pra você tão calmo dentro do campo, mano. Sério, saudade, mano. E saber que você vai renovar, você vai me treinar daqui a um tempo. E eu não vou te respeitar. E outra, se eu for capitão do seu time, eu vou ficar. Muito bom isso aqui, né? Não, boa resenha, né? Resenha e se tornou... vai me treinar, eu não vou te respeitar. Vai me treinar, eu não vou te respeitar, e se eu não for capitão do seu time, eu vou ficar... Então, por aí, a gente vê a relação que eles têm. O Felipe Luiz sempre deixou claro que o Gabigol era um dos caras mais próximos dele ali do elenco. E o Gabigol meio que teve uma profecia ali, né? Vamos ver agora se o Gabigol vai ser titular, se vai respeitar o Felipe Luiz, acredito que sim. Só não acho que ele vai ser o capitão, porque não tem como tirar a faixa do Gerson. Pedrinho, põe aquela pra mim, Pedrinho. Fernandão. Os caras são parceiros.
Parceiro de frequentar casa, de falar. Tu acha que o Gabi pode passar a correr mais, se entregar mais, se dedicar mais, porque o Felipe é irmão dele? Um dos pontos mais importantes que a presença do Felipe Luiz pode impactar dentro desse Flamengo de hoje é no comportamento do Gabriel. Isso para mim é claro. Primeiro pelo relacionamento, segundo pela esperança de ter mais oportunidade de jogar, mais minutos em campo e até de uma forma coerente com relação ao que o Carlinhos vem apresentando. E o Gabriel tem que ser colocado em campo até por todo o histórico que ele tem no Flamengo, pelo poder de decisão, e a gente sabe disso, independentemente do momento que ele vem vivendo, desde o ano passado não vem indo bem, problemas com o doping, problemas com relação à camisa de outros times, não interessa. O cara sabe jogar futebol, foi decisivo quando teve as oportunidades, e se eu fosse o Felipe Luiz, muito longe, eu dividiria essa responsa com o Gabriel. A gente não é parceiro, a gente não tá junto? Então me ajuda agora, cara, que eu tô chegando. Sabe aquele negócio que eu falo do destino? Que o destino é aquela sandália? Imagina se for o inverso agora. Quando deu a M com o Gabigol foi porque ele botou a camisa de qual time? Corinthians. O Flamengo vai enfrentar quem na semifinal? Corinthians. O Flamengo vai decidir a semifinal da Copa do Brasil em qual estádio? Estádio do Corinthians. Quem é o treinador do Flamengo agora? Felipe Luiz. Que é amigo de quem? Do Gabriel. Quem é o ex-treinador do Flamengo? Tite, que é ídolo da onde? Do Corinthians. Não, mas ele não tá nesse cenário. Não se vê, tá no meu enredo. E aí, Dorileu, 40 do segundo tempo, que ele bate e rebate. Gabi mal no jogo, não tá tão em forma. Pá. Sobra aquela no segundo pau, que ele só faz dá aquele pulinho assim pra dentro. Flamengo classificado pra final da Copa do Brasil, aí o Gabi vai lá e abraça o Felipe Luiz. Eu tô falando isso aqui porque vai acontecer, porque a Sara Jane me falou. Sara Jane pode ter mentido pra mim. E se der certo, nós vamos lá, todo mundo lá na Sara Jane. Não, GB, lá na Sara Jane. Não, a gente não pode esquecer que o Felipe Luiz assume o mesmo grupo que o Tite. Com os mesmos jogadores machucados, com as mesmas dificuldades que os caras vinham tendo. Todo mundo tá romantizando, o Felipe Luiz, a gente quer que dê tudo muito certo. Mas tem que ter o pé no chão, porque a equipe é basicamente a mesma. Ele pode mexer uma peça ou outra, mas não tem tantas opções assim. Deixa eu te mostrar uma coisinha, já que você tá falando de númerozinho aí, Dorelê, pode continuar na resenha com a gente. Bota a arte dos técnicos na tela pra mim, Lipton. Rapaz, uma das pessoas... Eu gosto dele como pessoa, mas no Flamengo ali me deu uma irritadinha. Quando eu vi ontem que apresenta... Tudo bem que são muito mais jogos, tá? Então a chance de você ter um aproveitamento um pouco maior, maior. E o Paulo Souza foi durante o Carioca também, né? E o Paulo Souza foi o Carioca. Ô, Dorileu, os números é só uma observação, tá? Não tô fazendo uma comparação. São piores que o do Paulo Souza, assim, isso me deixou um pouco... Porque esse aproveitamento aqui do Renato, de fato, é de título brasileiro, 73%, depende do período, né? E porque o Renato foi demitido é uma incógnita também, né? Porque perdeu tem a final. Rapaz que joga muita bola, chamado Andrés Pereira. E teve uma infelicidade. E aí tem um rapaz que tem gente que nasce com o bumbum apontado pra lua. E tem gente que nasce com a lua... que é o caso do nosso amigo Davinho. Sobrou, ele não bateu bem a bola. É uma bola que o Diego Alves, que é um baita de um goleiro, pega com o pé nas costas, assim ele pega, deu azar, ela vazou, ele entrou. E foi isso. E aí o Flamengo é aquilo, né? Eu lembro de um mês antes o povo assim, eu tô renatizado, eu tô não sei o quê. Enfim, quero aproveitar que tá o Flamengo aqui no fundo para mandar um abraço pro TH, segurança do Clube Militar. Ele é tricolor, amigo do Xande, mas aí como a gente é traíra, a gente manda um abraço pra ele com o negócio do Flamengo atrás. Tamo junto, moleque. Valeu, TH. Bom, bota ele rapidinho, João. O Bernardo, meu filho, fala uma expressão que eu não gosto, eu fico triste, mas está na moda no TikTok com essas crianças. Que eu fico irritando às vezes a Bebel e tal. Aí ele fala, pô, pai, tá maluco? Quer virar camiseta de saudade? Eu falo, Bernardo, para de falar essas coisas, coisa feia. Mas é uma expressão que as crianças estão usando e eu tô lutando contra isso, pra tirar isso dele. Essas camisetas. E saudade é saudade, não necessariamente que a pessoa, né, partiu dessa pra melhor. Mas aqui todo mundo virou camiseta de saudade. Será que a gente vai precisar de um telão maior? Pra daqui a pouco. Porque eu acho que o Felipe sai do Flamengo pra uma melhor. Eu acho que ele vai conseguir dar jeito no Flamengo. Acho que ele vai conseguir, pelo menos, beliscar alguma coisinha esse ano. O brasileiro é difícil. E ano que vem vai ser um grande ano pro Flamengo, porque tem um grande elenco. E aí o Felipe, quando sair, com a moral que ele tem na Europa, os anos de Europa, Espanha... foi notícia lá ontem, o fato dele ter acertado pro Flamengo. Eu acho que desses aí, GV, o único que deixa um pouquinho de saudade... O único não, mas assim, dois caras que deixam saudade, Dorival Júnior e Renato Gaúcho. É doido, cara.
Tenho saudade do Dorival Radiola. Então. Tenho saudade do é o Ceni. Ceni, tem o Ceni, Tenho verdade. saudade do Renato. Esse aqui Mas o eu não tenho- restante não dá pra sentir saudade, não. mas entendeu? o Tite é bonzinho. E os aproveitamentos, cara, são aproveitamentos muito bons. Muito bons. É pra você ver como o Flamengo, a exigência é absurda. Só cara. tem Palmeiras É, ó, nesse nível aqui. Mas É, Domenech e Paulo Souza foi praticamente Isso só aí, carioca. Tá bom, a gente tira. Mas o Rogério Ceni, o Renato, Dorival, o próprio Tite. Pô, quase 65% de aproveitamento, cara. Cara, é 70 muito jogos. louco e o que, isso, né, e o que mais fez jogos. É interessante falar isso também. Danos, tu pegar... Eu não sei exatamente quem ganhou os últimos campeonatos lá fora. Na Itália, eu não acompanho mesmo. Não vejo. Ué, eu sou obrigado agora? Não sou. Eu, hein? Mas assim, vamos lá, que seja o Chelsea o terceiro colocado. Aí na Itália, o Milan, terceiro colocado, a Lazio, o Napoli. Na Alemanha, o Borussia. Todos eles passam 5, 6 anos seguidos com 65, 64, 66, 59. E o treinador fica assim, ó, anos no poder. Aqui, fiote, não ganha não. Ainda mais quando você pega a peste de time mais caro, e não é? O Flamengo é o time mais caro da América Latina, não é? Provavelmente sim. Folha salarial, sim. E se tu vai pegar um corte interessante, que em comparação é o Palmeiras. O Palmeiras ganhou tantos títulos quanto o Flamengo, acho que até mais, né? Acho que mais. Foram três Libertadores. A Libertadores contra o Santos, a Libertadores contra o Flamengo, Brasileiro, Copa do Brasil, enfim. Eu acho que foram mais títulos que o Flamengo, tenho quase certeza. Foram, acho que 2 brasileiros e 2 Libertadores. Perfeito. Então, tá com o mesmo treinador há quanto tempo? Há 4 anos, 4 anos e meio. Dona Leila é braba, Dona Leila promete e cumpre. Enfim, ó, no próximo bloco a gente tem aquela dinâmica. Renê Casagrande, conta pra mim sobre esse teu drone. Cadê barulho de drone? Qual é o detalhe do contrato do Filipe Luiz? Eu vi muita gente antes do Tite cair com dúvida. Será que ele pode? A licença dele não é só pra base e tudo mais? Vimos que pode, né, Renê Casagrande? Pode, para quem não sabe, ele tem sim a licença necessária para poder comandar o time em futebol, no futebol brasileiro, ou seja, no futebol nacional. Ele ainda precisa tirar uma licença pró, que a gente chama, porque a Conmebol exige isso para competições internacionais desde 2020. Ele ainda não tem essa licença, mas como, infelizmente, o Flamengo não está mais na Libertadores, então esse ano ele pode comandar a equipe, seja no Campeonato Brasileiro, seja na Copa do Brasil. E ele não será técnico interino, pelo contrário, ele será um técnico efetivado. Ele vai assinar um contrato válido até dezembro de 2025. Essa informação eu acabei de obter antes do programa começar, através de uma pessoa do Departamento de Futebol do Flamengo, e ele não será interino. Embora muita gente o considere interino, que ele vai ficar até dezembro, não, ele vai ter um contrato como qualquer outro treinador, válido até dezembro de 2025. Mas, Venê, em dezembro tem uma eleição, e se o novo presidente do Flamengo não quiser ficar com o Filipe Luiz, o que vai acontecer? Nesse contrato, a multa rescisória vai ser extremamente baixa. Por que o Flamengo está dando um contrato longo para ele? Para dar uma margem de segurança para ele, para mostrar para ele que acredita no trabalho dele. Então, ele não será técnico interino, trazendo todas essas informações, terá um contrato válido até dezembro de 2025, ou seja, cerca de 15 meses. E se o futuro presidente do Flamengo não quiser ficar com o Filipe Luiz, quiser escolher um novo comandante, a multa rescisória do Filipe Luiz é uma multa rescisória extremamente baixa, algo que não vai atrapalhar ou prejudicar as finanças do Flamengo. Ô, Lucas Pedrosa, assim, em alguns momentos da história do Flamengo, a gente viu que interinos com muita identificação performaram e de forma muito positiva. Inclusive, a gente fala que a era dos Enzo de 2019, né? Mas um pouquinho antes, se você olhar aí 2009 e 2013, a gente vê uma temporada tão positiva por questões de título para o Flamengo, marcada por 2 treinadores que entram de forma interina, mas com alta identificação com o Flamengo. Você acha que hoje, para o futebol de hoje, isso ainda vale ou você acha que não? Não, eu acho que são cenários completamente diferentes, tá? Lá em 2009, o Flamengo não tinha expectativa de título e conseguiu com o Adriano, com o Petkovic, com um time muito mais de jogadores experientes do que o próprio trabalho do Andrade, na minha visão. Caras que decidiram dentro de campo ali. Claro que o Andrade é importante por tudo que ele representa, mas eles decidiram muito, digamos assim, na base da qualidade deles, sabe? Intuitiva, né? E principalmente o Adriano, que foi um cracaço naquela temporada. Pet também. E o Pet. Em 2013, eu acho que também foi um título que caiu no colo do Flamengo. Ninguém esperava que o Flamengo fosse ser campeão da Copa do Brasil. E aconteceu com o Jaime, tudo bem. Agora, nessa temporada, é uma temporada complicada, que o Flamengo, até achei uma
uma característica que o Vini falou, a temporada azeda, né, por tudo que aconteceu, e o Filipe Luiz, ele vem de outra forma, ele se preparou para isso, ele é um cara que é estudioso, que veio do Sub-17 para o Sub-20 e agora chega ao profissional, jogador que atuou pelo Chelsea, pelo Atlético de Madrid, pelo próprio Flamengo, pela seleção brasileira, esteve com técnicos como Simeone, como o próprio Jorge Jesus, bagagem que ele tem de futebol, eu não tenho a mínima dúvida que ele entende muito, porque ele se prepara desde o momento que ele era jogador. Agora, colocar isso em prática é o que a gente vai ter que ver agora, porque o desafio não é só treinar e saber de futebol, é gerir elenco, é gerir pessoas, e tem muita coisa envolvida nesse sentido, mas eu acredito que o Filipe Luiz, sem dúvida alguma, é um cara que entende muito do que ele faz. Perdão. Inclusive, ele tem vários desafios, né? Nesse novo desafio dele como profissional, como um treinador. Qual? Vamos lá. Qual o maior? Na entrevista dele ali, ele disse que a linha defensiva do Flamengo já está organizada. Lé do engano. Mentira, não está organizada. Inclusive, a gente criticava muito o Tite por conta disso, porque se você for parar e analisar, no Campeonato Brasileiro, o Flamengo levou mais gols que o próprio Fluminense, que hoje está na zona de rebaixamento. Então, é um desafio já para ele. Outro desafio, ele resgatar a Arrascaeta e o De La Cruz, dois jogadores que estão muito abaixo. Quando eu falo resgatar, não é na parte técnica, porque esses dois jogadores são muito bons de bola, eles são craques. Agora, a parte física está deixando a desejar. E ele também vai ter que utilizar muito bem a categoria de base, algo que o Tite também não fez. E mas eu acho que talvez fica mais fácil para ele, Pois né? ele estava no Sub-20. Ele estava no Sub-20, ele conhece cada jogador. Então, eu acho que ele vai chegar... Assim, vou ser bem sincero, Fernando, não tinha ninguém melhor para assumir o comando do Flamengo nesse momento que o Filipe Luiz. É um cara que conhece os bastidores do Flamengo, conhece o clube, tem o respaldo da torcida, que a gente sabe que nesse momento é extremamente importante, tem o respaldo da diretoria. Inclusive, se ele se tornou treinador do Sub-20, foi graças ao departamento de futebol do time profissional. Leia-se Marcos Braz e Bruno Spindel. Na ocasião, um novo treinador estava muito bem encaminhado para assumir. E aí, Marcos Braz e Bruno Spindel brigaram nos bastidores com Rodolfo Landim, brigaram, entre aspas, para botar o Filipe Luiz, que na ocasião estava no Sub-17. Então, acho que não tem ninguém melhor para assumir o comando do Flamengo nesse momento. E 2025? Aí depende muito do que acontecer agora. Mas eu gostaria de lembrar o seguinte, independentemente do que aconteça, nada será culpa do Filipe Luiz. Se acontecer o pior, Flamengo foi eliminado na Copa do Brasil, Flamengo não indo bem no Campeonato Brasileiro, é culpa do Filipe Luiz? Não. Então, torcida, cuidado ao pegar no pé do treinador. Eu vou falar treinador porque ele não é interino. Né? Ô, Lucas Pedrosa, será que nesse momento a gente vai ver o Gabigol tendo mais oportunidades? Obedecer ele não vai, que ele já falou naquele vídeo velho, né? Obedecer ele falou que não vai. Né? Se não for agora, é nunca. Se ele não utilizar esse momento agora de um treinador que era atleta, companheiro e que confia muito no Gabigol, que sabe do potencial do Gabigol, se ele não utilizar o fato do Filipe Luiz estar à frente do Flamengo para poder dar essa volta por cima nessa reta final de temporada, acabou a história do Gabigol com o Flamengo, né? Uma bonita história que o Filipe Luiz fez parte da maior parte dessa história também, né? Então eu acho que o Filipe Luiz tem que dar confiança, sabe do jogador que o Gabriel é. O Gabriel tem que corresponder em campo também, porque não adianta só você acreditar, o atleta tem que responder. E ele tem a oportunidade aqui aí de conhecer praticamente todo esse elenco, né? O respeito que ele tem também dos jogadores, de ter sido um jogador extremamente importante, crucial. Enfim, eu concordo com o Vene quando ele diz que hoje, se fosse para demitir o Tite, como demitiram, não teria nome melhor para comandar o Flamengo do que o Felipe. Ele ficou todo intelectual com óculos na televisão. Parece até que eu sou inteligente, Você né? viu, Vene? Que loucura! Olha aqui, Vene, fala comigo. Tá liberado o Michael para voltar? Que boa surpresa a imagem do Michael. A gente tem essas imagens aí, enquanto o Vene fala, a gente vai ilustrando. Esse carrão é dele, hein? Pequeno só precisa ele, o resto tem que ser grande. Eu falo isso. Ah, seu relógio é muito grande, Fernando, de pequeno já basta eu. O resto tem que ser tudo grande. Olha o tamanhinho dele do lado do carro. O retrovisor é maior que a cabeça dele. Esse é o Michael chegando no treino, isso foi hoje, né? Pois é, um reforço caseiro aí para o novo comandante do Flamengo, Filipe Luiz. Estamos falando de um jogador que... Essa imagem é antiga, gente? É antiga? Não é de hoje nem de ontem. Deve ser no primeiro dia dele após o retorno ao Flamengo. Mas ele está liberado para jogar, o departamento médico já liberou. Se ele vai ser relacionado ou não, aí depende da nova comissão técnica. Hoje o Flamengo fecha a preparação para pegar o Corinthians amanhã, o treino na parte da tarde. Ontem o Michael treinou normalmente com os demais companheiros. Acredito que hoje aconteça a mesma coisa. Eu não vejo motivos para você não relacionar o Michael. Não vejo motivos para escalá-lo como titular.
Eu acho que como titular ainda é cedo demais. Física, exatamente. Né? Agora, com o tempo, acredito que o Michael possa brigar sim pela titularidade. Mas, querendo ou não, é um reforço caseiro para o banco de reserva. Ele abreviou bastante essa recuperação? Qual era a expectativa? Eu sempre tive a informação que ele retornaria em outubro. Querendo então ou não, é isso. É outubro, tá certinho. não deixa de ser outubro. Não, eu tinha a sensação de que seria... Eu só não sabia o dia exatamente do mês de outubro, mas foi uma lesão muscular extremamente grave, digamos assim, né? Porque é difícil o Michael ter esse tipo de lesão e ele teve. Mas enfim, está de volta, é um reforço caseiro para o técnico Felipe Luiz. Lembrando que o setor ofensivo do Flamengo na Copa do Brasil já está, digamos assim, com o desfalque do Carlinhos, querendo ou não, é um desfalque, né? Um jogador que ficava à disposição, mas na Copa do Brasil ele não pode atuar. E é isso, hoje o Flamengo finaliza a preparação e vamos ver qual será o time titular, o primeiro time titular do técnico Felipe Luiz. Essas imagens, elas são antigas, não é desse treino agora, mas as informações de Vene são jovens, não é? Sempre Vene. Obrigado. Olha aí. Então é isso, galera. Chega mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos aí no começo do vídeo, Neto falando aí sobre Felipe Luiz, que foi apresentado hoje, né? Nessa tarde, ele foi direto aí, né? E falou sem medo que não vai ter amizadezinha, vai jogar sério, vai ter a separação, né? Entre amizade e profissionalismo. Então ele foi bem direto, que o Flamengo vai jogar ofensivamente, vai jogar pressionando o time adversário, vai jogar o estilo de futebol que a torcida gosta, que é o Flamengo, né? Jogar ofensivo, e deixou todos os repórteres ali maravilhados, em choque, né? Com as respostas, né? Dando aula ali, bem inteligente de Felipe Luiz, e isso, né? Só fez a torcida ficar mais feliz, porque ele está demonstrando aí algo que a torcida sempre quis, né? Um técnico que desse a cara ali, que mostrasse serviço, né? E ele já conhece o elenco, né? Então fica muito mais fácil. Ele já conhece todos os jogadores do Flamengo. Estava por dentro ali, comandando o Sub-17, depois o Sub-20 e agora, né, vai comandar o profissional. Ele não vai ser interino, vai ficar até o final do ano, até 2025, né? E dependendo aí da sua forma, né, que comandar o Flamengo, ele pode continuar o próximo ano e quem sabe aí permanecer por muitos anos comandando o Flamengo, né? Como um técnico vitorioso, né, vencendo aí Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Supercopa do Brasil, tudo, né, que tem direito aí, e disputou também o Super Mundial próximo ano. E aí, torcedor, o que vocês acharam? Comente pra gente sua opinião aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui. Agora valeu e até o próximo vídeo.